assunto é vacinação, a maior parte das pessoas pensa logo no calendário de vacinas das crianças, mas esquece que os adultos também devem estar com as vacinas em dia. Durante o ano, há o período de festas que atraem turistas de diversas partes do mundo e a transmissão de doenças até então inativas se torna mais fácil. Além disso, sempre existe a possibilidade de ter que viajar a trabalho para lugares onde uma determinada doença esteja ativa. Entre as doenças cujas vacinas são necessárias para adultos, podemos citar hepatite B, que é dividida em 3 doses, Tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e a dupla... Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, nação cuscuzeira! Hoje eu estou toda trabalhada no vozeirão, porque voz é um instrumento de quê? De evangelização. E aí, galera, tudo bem com vocês? É com muita alegria que iniciamos mais um Cuscuz com Espiritismo. É isso aí, nação cuscuzeira! Pegue vossas cumbucas de cuscuz, levante pra cima e diga: eu sou cuscuzeiro sim! Nosso mês de maio está chegando ao fim, que pena. Mas, para fechar com chave de ouro, hoje está recheado assim, com bastante novidade. Vocês ficaram assim, bem animados. Então, bora iniciar hoje o nosso programa com muita alegria, com boas vibrações e com o quê? Com o quê? Uma boa prece. Isso mesmo, bora começar a harmonização. Eu gostaria de chamar a Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Alô, alô, Isabel. Olá, hoje ela, a nossa locutora tá que tá. Boa noite, caros ouvintes, que acolhem nesse momento as palavras que aqui, através da rádio, chegarão até vocês. Que possamos unir os nossos pensamentos em torno dessa mensagem da noite de hoje, que é um exemplo de vida, a brilhar, a nos guiar, assim como o mestre Nazareno Luiz Maior. Envolve-nos, divino amigo, nesse momento que nos reunimos em teu nome. A cada um, a cada ouvinte, em cada lar, em todos os lugares, que a tua luz possa brilhar e fazer-se presente. E assim, querido amigo, envolve a nossa convidada de hoje, para que através dela nos lembremos de ti. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Eita, menino, que hoje tá bom, viu? Tá bom demais. Então, DJ JP já está aqui, ó, de prontidão para fazer o quê? Papocar no som. Eita, menino, papoca! É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música. Em toda a programação, sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, um inolvidável testemunho
vai se encantar, com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Em Damasco no portal de o inovidável vai se encantar, com a visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga a entender a razão da vida em si. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Renova os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Menina, muitos aplausos. Clap, clap, clap. Que aplausos o quê? O Tocantins todo, porque o nosso cuscuz, menino, é primeiro lugar de audiência. Eu gosto é assim. É disso que a evangelização gosta. Então, galera, preparados? Menino, já peguei aqui meu galão de água fluidificada. Já preparei aqui, ó, o cuscuz, porque tem que ter o cuscuz espiritual, né? Então, o nosso cuscuz material. Pois o nosso cuscuz já está bem harmonizadinho, do jeito que a espiritualidade benfeitora gosta. Então, vocês devem estar se perguntando quem é essa convidada especial, que ninguém disse quem era.
Então, galera, preparados? Estamos aqui recebendo a nossa querida Elisângela, Elis, nossa amada Elis, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um cheiro, um beijo, um cuscuz com queijo para a galera de todo o Centro Espírita Lar dos Humildes. Então, galera, e qual o tema que ela vai apresentar? Sobre aquele apóstolo, aquela figura tão amada por uns, polêmicos para outros. Não é o Pedro, gente. O Pedro não é o Pedro, ainda não. É o Paulo e quem mais? Estevão. Elis, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Sinta-se à vontade. Obrigada, Paloma. Muito obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês na noite de hoje, com essa equipe maravilhosa do Cuscuz com Espiritismo, para falar dessa obra tão especial para nós, espíritas, e para os cristãos, que é o livro Paulo e Estevão. Os romances vindos pelas mãos de Chico Xavier, eles têm uma tonalidade muito especial. Quem conhece a história de produção desses livros sabe que o Chico tinha uma vontade imensa de psicografar romances e novelas. E ele pediu a Emmanuel para que pudesse, através da sua mediunidade, trazer algumas histórias, algumas novelas. Ele gostava bastante de novela, o Chico. E Emmanuel pediu a ele que ele modificasse um pouco a sua vida, a sua rotina, os seus pensamentos, e pudesse criar um ambiente mental que favorecesse a produção dessas histórias. E assim Chico fez, começou a modificar a sua rotina, ser mais paciente, mais tolerante, se é que é possível que o Chico pudesse ir além de tudo aquilo que ele era e representava e ainda representa para todos nós. E Chico começou a psicografar esses livros e tinham características muito peculiares e muito especiais. Não eram romances que nós pudéssemos encaixá-los como apenas histórias comuns. O professor Herculano Pires vai falar da relevância dessas obras, né? Grande pensador do Espiritismo, e vai encaixá-las como romances romanos ou românicos, porque eles trazem ali um percurso de constituição do pensamento cristão, né, e do cristianismo primitivo. Então nós sabemos que o Chico psicografou 5 romances, o primeiro há 2000 anos, em 1939, em 1940, 50 anos depois, em 1941, Paulo e Estevão, e posteriormente ele psicografou Renúncia, em 1944, e o livro Ave Cristo, em 1953, fazendo ali a culminância de um projeto ali pensado pelo benfeitor Emmanuel. O Chico Xavier disse uma vez num programa de televisão que da sua obra mediúnica ele considerava como o livro mais importante o livro Paulo e Estevão. E nós acreditamos que o grande propósito do benfeitor, trazendo ali esses livros, não era apenas fazer uma conjectura das experiências encarnatórias anteriores, tanto dele, o benfeitor espiritual do Chico Xavier, como alguns pesquisadores vão dizer, do próprio Chico. Mas era resgatar todo aquele contexto inicial de constituição do cristianismo, como nós já mencionamos, e também a postura dos cristãos. Ele vai dizer, na abertura do livro, do prefácio do livro Ave Cristo, uma nota bem interessante, né? Convidar as pessoas a repensar nesse contexto, dizendo assim, que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspirem hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. O Emmanuel, ele faz ali um convite para que a gente possa meditar
como nós estamos seguindo Jesus nos dias de hoje? Será que nós podemos mensurar, diante da nossa experiência evolutiva, diante das nossas lutas, o quanto aqueles primeiros cristãos renunciaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, conectados online, falando de Jesus de uma forma tranquila, leve, sem nenhum conflito, sem nenhuma perseguição? Que desafios nós enfrentamos hoje que nos credenciam a dizer que, como os primeiros, também damos continuidade a esse trabalho e somos seguidores de Jesus, né? Então, o livro Paulo Estevão é esse divisor de águas na obra de Chico Xavier, e muitos vão dizer que esse livro é o manual do trabalhador cristão e espírita, não só porque ele traz ali toda a trajetória desse espírito que tanto nos atrai, que tanto nos envolve com seu magnetismo, com a sua renúncia, mas traz inúmeras situações que exemplificam conflitos, desafios, percursos, que vão pontuar exemplos e que servem para que a gente possa pensar na nossa postura, nas nossas convicções e nas nossas jornadas diante do espiritismo cristão. O livro ele começou a ser psicografado em julho de 1941. O mais interessante é que, para que o Chico pudesse trazer essas obras, ele precisou se encaixar ali num trabalho que favorecesse também a produção desses livros, né? Então, o Chico passou a trabalhar na Fazenda Modelo, e o grupo que chefiava aquele trabalho na Fazenda Modelo, que compõe ali também a função de superioridade para com o Chico, era um grupo familiar, que o Chico já conhecia de outras encarnações, né? Então a gente vai ter a figura ali do Rômulo Joviano, que era patrão do Chico, mas que também vai estar em muitos momentos sendo mencionado ali nas obras, nesses romances. Então o Chico trabalhava durante o dia e à noite ele geralmente estava ali psicografando e datilografando, e ele vai mencionar num Pega Fogo que era muito emocionante para ele, porque cada capítulo é como se ele estivesse ali acompanhando uma novela, né? Nós não vamos nos deter na obra. Eu acredito que essa obra é muito conhecida nossa, e para quem não teve a oportunidade de fazer a leitura, fica o convite, né? É uma obra densa, ela tem aproximadamente 600 páginas, e para quem já fez a leitura, a gente vai resgatar um pouco da importância, não só da leitura dessa obra, mas do estudo do livro Paulo Estevão. Nós não podemos, diante das credenciais que Emmanuel apresenta, tanto desses livros como dos outros 4, apenas acreditar esses romances como apenas algo relacionado a um conto fantástico, né? Ou algo que vá ali entreter o nosso tempo, algo lúdico. Esses livros são convite para que a gente possa refazer a nossa jornada. Eu costumo dizer que é muito difícil você fazer a leitura do livro Paulo Estevão e não repensar na sua trajetória. Então, os romances do Emmanuel, eles são livros em que, ao final do livro, possivelmente você foi convidado a dar algum testemunho. Emmanuel vai começar o livro Paulo Estevão trazendo, no prefácio, uma nota chamada Breve Notícia. Ano passado, essa nota completou 80 anos. Nós tivemos ali inúmeros eventos para falar um pouco dessas reflexões que Emmanuel trouxe. Então ele vai dizer, logo no início: não são poucos os trabalhos que correm o mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa: por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas de sua vida? Qual a necessidade de trazer mais um livro sobre Paulo?
E aí, logo no início, a Paloma bem mencionou que Paulo é aquela figura que ou você ama ou você não gosta muito. Porque os escritos dele, a postura dele, anunciam uma firmeza, uma força, uma coragem em relação à mensagem de Jesus, ao pensamento de Jesus. E muitas vezes, algumas mensagens que Paulo vai trazer nas cartas, elas são deturpadas, vamos dizer assim. Nós sabemos hoje, através das contribuições dos estudiosos do Evangelho, né, do nosso Haroldo Dutra Dias, do nosso Simão Pedro, dentre outras pessoas que têm se dedicado a fazer esse trabalho de leitura, de tradução do nosso Saulo, né, que muitas dessas cartas têm trechos em que foram traduzidos de forma equivocada e às vezes até intencional, no sentido de suavizar ali algumas notas que Paulo vai trazer. Então, Haroldo, nos últimos tempos, andou divulgando ali alguns achados que ele fez nas cartas. E ele afirmou que o Paulo é muito mais intenso do que aparenta, né? Então, há muito a desbravar em relação ao legado desse apóstolo, a figura dele, e o Paulo Estevão é o livro norteador que nós temos ali, junto à contribuição de Chico Xavier, dialogando com o pensamento espírita para que a gente possa alargar o entendimento em relação à mensagem, né, e à experiência de Paulo com Jesus. Emmanuel vai dizer, né, quanto à primeira hipótese, em relação a mais um livro sobre Paulo, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. E quanto à segunda, responderemos afirmativamente, para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então, assim como Humberto de Campos, né, vai trazer ali toda aquela narrativa relacionada às experiências com Jesus, Emmanuel vai já anunciar no prefácio que o registro também é fruto das pesquisas feitas por ele e das tradições do plano espiritual em relação a Paulo. O nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar antes de tudo a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Vejamos só, nesse tempo em que nós estamos mergulhados, saindo, né, com as bênçãos de Jesus aí desse contexto pandêmico, muitos de nós estamos sendo convidados a vencer-se, a enfrentar uma nova realidade. São novas lutas, são novos desafios. Então, esse exemplo também nos convida a meditar o quanto nós estamos diante, né, desses desafios novos, diante do próprio trabalho, já que esse livro, já que a própria figura do Paulo, né, tem muita relação com o trabalho cristão. Então, como é que nós também estamos nos posicionando em relação aos nossos compromissos com o estudo, com a exemplificação, com as lutas para que o pensamento espírita possa ser divulgado, possa também se solidificar dentro de nós. Emmanuel vai trazer uma nota muito forte quando ele diz assim: as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. E esse livro, esse prefácio, está sendo
Foi escrito em 1941. Será que essa nota serve para a atualidade, né? As igrejas amornecidas, e aí Emmanuel não faz menção, né? Não, também não deixa ninguém de fora. O desejo de trazer essas notas, de reavivar essa experiência, é fazer com que a gente possa sair dessa posição morna para verdadeiramente seguir Jesus. Em toda parte, há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente a situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Muitos comentaram a vida de Paulo, mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor, gratuitos do céu, apresentaram-no como um fanático de coração ressequido. Para uns, ele foi um santo por predestinação, a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. E essas são as notas, né, daqueles que seguem Jesus. Ou são tidos como loucos, ou então como tiranos. Isso também vale para a gente, quando nós estivermos ali nas nossas empreitadas. Provavelmente, a maioria de nós não vai encontrar aprovação. Faz parte desse percurso. Não nos deteremos nessa posição extremista, né? Emmanuel fala da leitura do próprio apóstolo. Queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco, mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. É interessante a gente pensar nessa nota de Emmanuel, porque todos nós, em algum lugar, somos convidados a ter um ministério, e é um ministério divino. O que nos falta muitas vezes é a atenção para com as nossas tarefas, é a compreensão de que podemos servir Jesus, como vai dizer Emmanuel numa mensagem, tanto no templo quanto na oficina, como também junto com a família, como também nas ruas. Então, todo ministério, todo serviço que nós possamos empreender em nome de Jesus, ele se tornará sagrado, se nós pudermos alargar o nosso entendimento, né? O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Jesus não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais. Quanta força tem nesse registro? Ouvir Jesus, negar a si mesmo, porque é preciso fazer esse movimento de transformação moral, de negação, não da sua própria personalidade, mas das dificuldades que nos credenciam a seguir esse caminho. Arrepender-se, tecer uma modificação profunda, necessária, e tomar a cruz. Porque seguir Jesus num planeta de provas e expiações
nesse momento também que nós estamos atravessando, é um grande desafio. Não se trata aqui, Emmanuel faz essa descrição, de um processo rápido, de um processo apenas onde nós nos credenciamos e da noite para o dia aquilo ocorre de uma maneira mágica. É um percurso, é uma trajetória. E se nós não tivermos serenidade para compreender esse processo necessário, que se faz necessário para a nossa mudança, para a nossa entrega, para o nosso entendimento, nós podemos até nos perder no caminho. Então é bonito quando ele fala seguir o Cristo, ele seguiu o Cristo até o fim das tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites, pouca coisa, e encarceramentos. Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre, que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. O nosso tempo já está se esgotando, né? Nós estamos aqui trazendo o panorama do livro através do prefácio. E Emmanuel, depois vocês puderem fazer a leitura de cada parágrafo, vocês verão que tem um elemento para a gente pensar tanto na vida do apóstolo, no panorama do livro, como também nas nossas vidas. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Um dos elementos que o livro traz, muito interessante, é a descrição que Emmanuel faz de todo o percurso que ele faz, da quantidade de anos em que ele vive cada experiência, porque o Atos dos Apóstolos, quando nós fazemos a leitura, e é muito interessante fazer a leitura do Atos dos Apóstolos, a quem puder, e fazer a leitura do livro no sentido comparativo, ele traz uma versão condensada. O Paulo Estevão, ele vai dar ali, fazer uma cronologia, vamos dizer assim, alargar ali a nossa visão, no sentido de que cada experiência travada por ele, muitas vezes levou muito tempo para que ele pudesse estar apto ao trabalho, para que ele pudesse compreender o que Jesus queria dele, para que ele pudesse servir no melhor lugar. E quantas vezes também nós não passamos por essas experiências no trabalho, na casa espírita, na nossa trajetória, né? Onde nós necessitamos ali, aos poucos, ir compreendendo o que Jesus quer de nós, né? Eu acho que o meu tempo acabou, não é, gente? Não? Pode arrochar. Então, outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Essa frase bem conhecida de Emmanuel, na verdade. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos belos textos conhecidos nos estudos terrestres. E quando Emmanuel diz a Chico Xavier, leia as cartas de Paulo, é porque nas cartas nós vamos encontrar, mesmo com as pequenas falhas humanas, o traço de Estevão trazendo ali a mensagem de Jesus. Muito bem. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. Alguns estudiosos vão dizer, né, e ali a gente vai ter a contribuição também do Miramês, nesse sentido, no livro Maria de Nazaré, que o Estevão seria o espírito de Osaías. Mas é uma visão, né? Não é unânime. Mas é interessante pensar
nesse espírito, que tinham proximidade com o pensamento de Jesus, que estava ali para auxiliar Paulo nesse trabalho, né? Que provavelmente seria enquanto encarnado e passou a ser como desencarnado no apoio ao Paulo. A contribuição de Estevão e de outros personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. E Emmanuel continua, né? Desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que se a letra mata, o espírito vivifica. Oferecendo, pois, esse humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, meus amigos, o que a experiência de Paulo faz conosco, o que a trajetória dele mobiliza em nossos espíritos, seja nos relatos que nós temos ali no Atos dos Apóstolos, nas cartas, seja nesse livro denso, profundo, singelo, que o nosso benfeitor Emmanuel traz com todo o esforço, é nos convidar a repensar a nossa trajetória, a repensar as nossas escolhas e, acima de tudo, a fazer com que nós reconheçamos que mesmo diante das nossas imensas limitações, o Cristo espera, o Cristo continua esperando por nós, nos convidando todos os dias a levantar e seguir. Quando Saulo ainda, né, se encaminha na estrada de Damasco para perseguir Ananias e desestruturar aquelas igrejas, aquelas comunidades, e quando ele chega, se assusta com a simplicidade daquelas pessoas, com a humildade daquelas pessoas. Quando ele vai naquela trajetória, a famosa trajetória que nós conhecemos, quando ele cai do camelo, não do cavalo, e ele vê Jesus e ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus apenas diz para ele, levanta. Então, e ele levanta, entra na cidade e se entrega e confia. Então, o Cristo é aquela figura em nossas vidas que sempre vai estar, como estava ali com Paulo na estrada de Damasco, nos olhando, nos convidando a levantar e a seguir. Então, nós não adentramos o livro em si, não relatamos ali, é uma obra imensa e tem inúmeros detalhes, minúcias, exemplos de trabalho, de esforço, de renúncia, da figura feminina de Abigail, e fica o convite para que a gente possa fazer a releitura ou a leitura, e para aqueles que já leram, realizar o estudo. É um livro inspirador e certamente vai nos auxiliar nas resoluções, né, que cada um precisa tomar para seguir Jesus. Elis, excelentes colocações, muito bom mesmo. Galera, bora pro nosso intervalo comercial para a gente restituir nossa cumbuca de cuscuz. Menino, prepara a panela aí, a cuscuzeira, que vamos pegar o queijo, o tofu, prepara o que tiver, manteiga da terra, manteiga guia aí, para derreter, que o nosso cuscuz vai voltar, ó,
com aquele pinga-fogo. Vai, DJ JP, solta o som, rapaz. Rapaz, eu quero ouvir a música. Vamos parar de conversa? Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho. Muito mais cuscuz que eu mereço. Assim estamos aqui de volta. Vai, 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 vai. É, menina, estamos aqui no pique. Piscou, perdeu. Então, preparados e preparadas e preparades para o nosso Pinga Fogo no Cuscuz? Menina, eu já tô aqui tinindo aqui. Não é porque eu comi bolo de chocolate em excesso que eu estou aqui na animação de um menino no playground a 220. Enfim. E aí, galera? Perguntas, questionamentos, vamos que vamos. Mas eu já tô aqui, do jeito que eu sou uma fofoqueira ética, espiritual, viu? Eu gostaria de saber o seguinte. Aquela fofoquinha espiritual, ética. Por que Paulo virou Saulo? Por quê? Por quê, Elis? Muito bom, Paloma. É interessante, né?
A gente sempre associa essa mudança. E aí, gente, eu esqueci de falar, eu tô aqui entre os universitários, quem quiser colaborar, fica à vontade. A gente sempre associa essa mudança com esse percurso de aceitação, né, com Jesus. Mas o Emmanuel vai nos trazer a nota de que o Paulo virou Saulo, ou Saulo virou Paulo. Não naquele momento de aceitação, mas bem lá na frente, quando ele encontra com um moço chamado Paulo Sérgio, né? Não, Sérgio Paulo, sempre troco. E nesse encontro acontecem coisas muito interessantes, né? Ele consegue fazer uma cura, há ali uma intervenção direta da espiritualidade. E esse personagem no livro foi o personagem que foi curado por Estevão. Quando Gesiel, né, que também Gesiel, depois Estevão, Gesiel se tornou Estevão, né? Então, quando Gesiel vai para as galeras, ele é condenado aí às galeras, né? Ele fica preso muito tempo. E um servo é escolhido para cuidar, né, ali do responsável por aquela embarcação. E ele é escolhido, então ele consegue curar esse homem e acaba adoecendo. E iam jogar ele no mar, então esse senhor Sérgio Paulo diz, não, vamos deixá-lo ali na praia, mas quando você chegar lá, você precisa mudar de nome. Então, quando ele chega na Casa do Caminho, alguém leva ele para a Casa do Caminho, encontra com Pedro, ele muda de nome. José se torna Estevão. E mais tarde, Saulo vai encontrar com esse mesmo homem. Então, ele credencia esse nome também vamos dizer assim, a esse encontro ou reencontro com a lembrança do Gesiel, que era o Estevão, né? Então, como o nome dele era Sérgio Paulo e como aconteceram coisas extraordinárias que eu não vou contar, vocês vão ler o livro, ele muda de nome. Ora, gente, pense no negócio bom. É falar de Paulo, Saulo. Adorei essa jogadinha que ele fez. Só trocou a inicial. Gente, então, Elis, eu queria saber da seguinte forma, sobre a Abigail, quando ela entrou em processo depressivo depois do desmanchamento do noivado de Saulo. Vixe, gente, isso é spoiler, né, do livro, vala-me Deus. Mas, gente, fica aí o spoiler, gente, é mais incentivo pra gente ler. Então, ela entrou em processo depressivo ou é boato? É fato ou é boato? Ela entrou, assim, num processo de grande melancolia, né, Paloma? E é uma discussão também, né, em relação a isso. Tanto assim, geralmente os espíritos mais sensíveis, quando tem tristezas assim muito intensas, afetam essa região pulmonar. Então, ela mergulhou numa tristeza muito grande, por causa de todo o processo, né? E logo quando acontece o momento em que o irmão dela, que é o Estevão, sofre toda aquela punição, ela sempre quando ela passava por alguma experiência muito difícil, ela sendo muito sensível, ela entrava num quadro febril muito intenso. Então ela ficava de 2 a 3 dias com uma febre muito alta. Então já denunciava, isso acontece quando o pai dela morre, né? E o irmão dela é enviado às galeras. Então já denunciava que ela era um espírito muito sensível. E a minha opinião, né, claro, aí as pessoas podem ter outra visão, mas que ela entrou assim, num processo de melancolia muito intenso. Isabel? Isso, é porque normalmente a Paloma dá uma chamada. Elisângela, a gente sabe que... eu acho que está dando microfone, Pedro. Esse romance, indubitavelmente, é o maior romance mediúnico de todos os tempos, né? E as pessoas procuram romance, né, Elis? As pessoas procuram como se fosse ler uma história romântica, como a gente procura.
Mas a gente sabe que tem um momento de romance, que é o encontro de Saulo com a Abigail, mas a gente sabe que são espíritos que estão com propósito. Abigail, Saulo e Gesiel. Eu queria que você falasse um pouco desse propósito que esses três tinham. Tanto é que Saulo andou se desviando e foi recolocado no caminho. Fala para a gente. Eu acho que tá um pouco barulho aqui, tomara que não esteja reproduzindo. Isabel, a gente tem assim o entendimento de que esse encontro realmente era um encontro muito especial. Como eu mencionei, alguns acreditam que Estevão era o mesmo profeta Isaías. Tanto que quando ele chega na casa do caminho, que o Pedro entrega para ele os primeiros textos, ele de imediato já faz associação com o Antigo Testamento e ele diz, ele é o Messias. Por todo o percurso, né? E eles já falavam do Messias, os dois. Tem um estudioso dessa obra, chamado Rafael Lavarini, que ele vai chamar atenção para um personagem importante que ele passa até anônimo no livro, que é a mãe do Gesiel e da Abigail. Porque toda a formação dos dois em relação aos textos, a questão moral, vem dela. Tanto é que a gente vai ver que o conflito da vida dos dois começa porque o pai entra em desequilíbrio, né? Então, eles dois foram muito bem preparados para a espera desse Messias, né? Então, você tem ali todo um processo de educação, uma experiência anterior, e o encontro deles dois com o Paulo, né, que ali eles formariam um núcleo familiar, tudo indica, geraria frutos valiosos para o cristianismo, né? E podemos dizer sim, como alguns estudiosos vão dizer, que nós teríamos ali um núcleo, um dos primeiros núcleos familiar cristão. E a gente sabe que o percurso do Paulo seria bem mais suave ali ao lado do cunhado, né? Ou o cunhado Estevão e da Abigail, a esposa, a doce Abigail, né? E que, como você bem colocou, todo o percurso foi ajustado porque ele mesmo, né, acabou retirando essas pessoas da sua vida. Então, acredito que a misericórdia divina, a figura de Jesus, interviu diretamente ali, e os dois, né, também, do outro lado, para que ele não saísse do caminho da programação. Né? Exatamente. Ele é tão interessante que esse livro foi escrito, né, psicografado em 30 dias. Um livro, como você citou, quantas páginas? 600? Aproximadamente. Pois é, a depender da editora, né? Então, assim, é um livro que é de uma profundidade, de uma riqueza, inclusive histórica, e que foi psicografado em 30 dias, imagine. Mas aí, algumas pessoas falam que foi a 3 cabeças, né? Chico, Emmanuel e o próprio Paulo, não é isso? Algumas pessoas falam isso porque, apesar que o Emmanuel tinha uma proximidade com o Paulo, né? A gente vai encontrar alguns registros que eles se encontraram e que o Paulo, no plano espiritual, ele é responsável por esses espíritos ou muito intelectualizados ou muito orgulhosos. Então, a gente tem ali o entendimento de que o Emmanuel, o Públio, né, é um dos seus pupilos, vamos dizer assim. Mas, no final do livro, quando o Chico encerra, ele vai dizer que o próprio Paulo, né, e a Abigail estavam ali junto dele, né? Então, com certeza. E a gente fica imaginando, né, a assistência que esse homem recebeu, né, para escrever essa obra. Eita, que menino, falando de Paulo, ex-Saulo, dá muita pergunta. E como diz minha mãezinha, pano pra manga. Então, alô, Iraci, fala que a Elis te escuta. Olá a todos.
Elis, esse ponto que você colocou, eu estava vendo aqui no final do livro, na última página, onde ele fala do encontro, depois do desencarne de Paulo, certo? Onde ele é recebido pelo Ananias no plano espiritual, e aí tem o final. E nos últimos partes onde ele está lá, Jesus aí, ladeado por Abigail e por Estevão, né? E o Paulo, extremamente emocionado, ele vai cumprimentar, né? Abraçar, e Jesus disse, quando ele procura esse abraço, ele diz assim, ó, sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a seus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Comente você pode comentar essa frase, que é uma das últimas do livro, desse encontro, onde ele coloca que verdugos e mártires se encontram e vão para sempre. Olha aí a definição, né? Se reúnam para sempre no meu reino. Pois é, né? Ser tão profundo. Não era qualquer Marte, qualquer verdugo que estava ali. Porque quando a gente pensa, né? Tudo que o Paulo fez, ele foi muito cruel com os cristãos, né? Ele praticou tortura. E quando a gente imagina, se a gente pudesse trazer para o nosso contexto familiar, ele matou o próprio cunhado, né? De uma maneira violentíssima. E depois, não satisfeito, ainda continuou perseguindo os cristãos. Então ele estava totalmente translocado. E você pensar em toda a grandiosidade do amor de Jesus, quando Jesus convida Estevão para estar do lado dele, porque Estevão poderia ter dito, como eu vou estar do lado desse homem? Não é? Então, é muita assim, grandiosidade para que a gente possa transpor para o nosso coração. E fica o convite. Como é que nós estamos, para a gente meditar, né? Como é que nós estamos lidando com aquelas pessoas que nos maltratam, que nos julgam? Será que nós estamos preparados para renunciar a tudo isso em nome de Jesus? Eu acho que é essa lição que fica, que o amor sempre vence, né? E que a esperança prevalece. Mas é tão grandioso. A nossa leitura é grandioso demais que a nossa leitura se torna miúda diante, né, de tudo isso. Elis, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir até nós falar sobre Paulo. Um tema tão bom, ainda mais sobre um dos apóstolos, né? Eu até brinquei. Para mim, ele é uma figura pública polêmica, mas ele é aquele que nos traz ensinamentos. E qual é o livro que você recomenda para a galera jovem ler sobre o Paulo de Tarso? Eita! Paulo Estevão para jovens. Perfeito. Pronto, viu, gente? Anotado. Paulo Estevão para jovens. Então, galera, nosso programa, infelizmente, está no fim. Fica triste não, que próxima quinta a gente volta e já naquele ritmo, viu? Não fique triste. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos ouvintes, toda essa nação cuscuzeira que está aqui sempre conosco, ouvindo a evangelização pelas ondas do rádio. E, sem mais delongas, eu gostaria de chamar a nossa querida Iraci para a nossa prece final, para fechar com chave de ouro, gente, para a gente ficar assim, ó. Uau, quinta-feira valeu a pena, hein? Iraci, vamos que vamos! Olá. Agradecer a Elis pela participação, por falar sobre Paulo, nos trazer essa história maravilhosa de altos e baixos, de sair do verdugo ao mártir, uma mesma encarnação, não é para todos. Então, eu gostaria de que nós acerenássemos nossos corações e que víssemos a grandeza do amor de Jesus por nós, na transformação que pode acontecer nas nossas vidas
quando nós temos o amor, o perdão nos nossos corações. Que ele habite, que ele seja transformador, como foi para Saulo que se transformou em Paulo. Que ele consiga nos tornar cada dia melhores, perdoando e olhando o outro com o amor que Jesus nos olha. Concede-nos esse amor, envolve-nos com a tua luz e que possamos ter uma noite tranquila, pensando nessa grandiosidade que é Jesus e quanto Ele nos amou. Que assim seja. Que assim seja, galera. Um cheiro, um beijo, um cuscuz com queijo. Que a gente continue sendo sempre juntos e misturados para trazer ainda mais cuscuz com espiritismo para todos vocês. Galera, cuidem-se. E também fazer uma boa prece antes de dormir, né? Pra gente não parar naqueles rolês aleatórios, né? Ver o Alexandre da Viagem. Só que é milênio entendeu essa referência. Tchau, tchau, galera.